Olá, hoje a gente vai ter uma reflexão sobre tempo e liturgia. Vamos explorar o conceito de tempo, como é que ele aparece na Bíblia, o que é o tempo, no conceito bíblico, qual a relação entre tempo e a liturgia, o que se entende então por essa sacramentalidade do tempo litúrgico, por que o domingo é tão importante para nós cristãos, por que o tempo pascal é central para a nossa vida da igreja, compreender um pouco, vivenciar um pouco o ano litúrgico, Quaresma e outras coisas interessantes. Então vamos entender sobre o tempo e a liturgia. O que é o tempo? Qual a sua relação entre tempo e liturgia? Ora, o tempo, na perspectiva teológica e litúrgica, é entendido como uma dimensão criada por Deus, em que se desdobra a história da nossa salvação. Na nossa tradição cristã, o tempo é sagrado, pois é permeado pela presença e ação de Deus, particularmente manifestadas na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, e na continuidade de sua obra pela igreja fundada por ele e perpetuada pelos sucessores de Pedro. Então vamos ter essa ideia, como é que o tempo aparece na Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 até 8. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Em Eclesiastes 3:11, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Em Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6. Pois para todo propósito há tempo e modo, mesmo quando a desgraça pesa sobre o homem. Em Romanos 5, 6. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo certo. João capítulo 7, versículo 6. Disse-lhes Jesus: o tempo certo para mim ainda não chegou. Para vocês, qualquer tempo é certo. Pois bem, na Bíblia as palavras tempo têm significados, às vezes de uma forma, às vezes de outra. O tempo é escrito em hebraico e, como Jesus falou, em aramaico, também em aramaico, mas que tem muito a proximidade ao hebraico em termos de significado é muito parecida, e grego, que tem dois significados interessantes. Tá? Então, em hebraico, a palavra tempo se escreve et. Esta palavra ela tem um sentido geral de tempo, em termos de uma ocasião ou um momento específico. É frequentemente utilizada para indicar um momento determinado ou uma estação, como lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma estação e um tempo para cada propósito debaixo do céu. O outro significado é zeman, que está relacionado a designar ou fixar. Refere-se a um tempo fixo, fixado ou designado. Muitas vezes no sentido de um tempo marcado para um evento ou para um período específico, como lemos lá em Eclesiastes capítulo 3. Bom, em aramaico é usado em algumas partes do Antigo Testamento e no Novo Testamento, que tem o significado, a escrita como ziman.
similar ao hebraico, relacionado a um tempo marcado ou designado, utilizado também em contextos semelhantes ao hebraico para indicar um momento designado ou específico. Em grego, como a gente disse, tem dois significados, né? O Cronos e o Kairos. Cronos, da ideia de cronologia, né? Deriva de uma palavra que a gente usa para tempo. Refere-se ao tempo no sentido quantitativo cronológico, como a duração de um período. É o tempo medido, ou fluxo contínuo de tempo em que os eventos ocorrem sequencialmente. Os gregos, tanto para Cronos quanto para Kairos, atribuíam a um deus, né? O deus Cronos, aquele que devorava os próprios filhos, e o Kairos, o tempo do momento certo, do momento oportuno, da oportunidade. Kairos, portanto, diferente de Cronos, é usado para indicar um tempo qualitativo, ou momento oportuno, decisivo. É o tempo em que algo especial acontece. Como dito em Romanos, capítulo 5, versículo 6. Cristo morreu pelos ímpios no Kairos, no tempo certo. Bem, dito isso, a igreja, na liturgia, ela tornou de modo especial o tempo, pois é no tempo que se celebram os mistérios, os sacramentos da fé. Né? Sacramentum e mysterium têm a mesma ideia. Tá? A gente só usa diferente no português, mas é a tradução da mesma ideia. A liturgia, então, organiza o tempo em ciclos litúrgicos. Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e tempo comum. Então, reparem. Advento, Natal, preparação para o nascimento e o próprio nascimento de Jesus. Quaresma, Páscoa, preparação para a paixão de Nosso Senhor e ressurreição, e a própria paixão de Nosso Senhor e ressurreição, né? Com o tríduo pascual e o domingo da ressurreição. E tempo comum. Reflete, então, os principais eventos da vida, da morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esses ciclos não apenas marcam a passagem do tempo, mas nos orientam, nós fiéis, a vivermos segundo o mistério de Cristo, que se atualiza, torna-se ato, presente nas celebrações. Assim, o tempo litúrgico não é apenas uma sequência cronológica, mas uma oportunidade. Né? A sequência cronos, não, mas uma kairos, a oportunidade para vivenciar e aprofundar os mistérios da nossa fé. Cada momento litúrgico, como as horas canônicas, na liturgia das horas, que são orações diárias, as festas dos santos, né, convida-nos a entrar no tempo de Deus. Convida a nós fiéis, crentes em Jesus, a entrarmos no tempo de Deus, onde cada celebração é vista como um encontro eterno aqui e agora. Então, o ciclo do ano litúrgico, então, dividido em várias temporadas, né, períodos, cada um com seu próprio foco teológico, leituras bíblicas próprias, práticas litúrgicas específicas. Né. Vamos falar do advento rapidinho, né, de cada um desses. Então, o advento tem duração de 4 semanas antes do Natal. É uma preparação para a celebração do nascimento de Jesus, uma expectativa da vinda de Cristo. Normalmente se usa roxo, que simboliza então penitência e preparação. No dia 25 de dezembro, dia 24 e 25, celebramos então a véspera, né, e o Natal. Então no dia 25 é o Natal, o nascimento natalício de Nosso Senhor, de Jesus. A duração do Natal vai até a festa do batismo do Nosso Senhor, de Jesus, normalmente o segundo domingo após o Natal. O foco é a celebração do nascimento de Jesus. E a cor litúrgica é o branco, simboliza então para a gente alegria e pureza. O tempo comum tem 2 partes. A primeira entre o Natal e a Quaresma e a segunda entre Pentecostes e Advento. O foco então é o crescimento na fé, é o seguimento de Jesus, através das suas palavras, dos seus ensinamentos, observando os seus sinais ou milagres, né, relatados nos evangelhos. A cor presente é o verde, simboliza então a esperança e vida. Tá? O tempo comum não é um tempo qualquer, tá, gente? É um tempo sagrado, sempre tudo é sagrado, para sacralizar, né, para separar para Deus. Agora é Quaresma. Quaresma, como diz a ideia, 40 dias, né, começando na quarta-feira de cinzas, indo até ali a Semana Santa. Então, o foco da Quaresma é a penitência, conversão e renovação espiritual em preparação
para a Páscoa, e também a cor litúrgica é o roxo, que sempre significa isso daí. Por isso que a gente tem aquelas velas que vão sendo acesas, né, durante o período tanto da Quaresma quanto do Advento, tá? São tempos de preparação. E aí nós temos a culminância do ano litúrgico, que é a Semana Santa. Não é o Natal, não é a festa especial do santo padroeiro ou da santa padroeira, né? É a Semana Santa, é a culminância da celebração católica cristã, pois celebra então os últimos dias de Jesus na Terra. Celebrar, tornar célebre, tornar importante. Inclui sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Não confundir celebração com uma festa qualquer para se animar, tá? Tornar célebre é diferente. Muitos defendem, e até eu tenho certa tendência a isso, a não bater palmas durante a missa, porque a missa não é uma festa no sentido mundano, mas uma festa para Deus, no sentido de celebração, tornar célebre, tornar importante, sacralização, tornar sagrado, tá? Bom, a Semana Santa tem o Domingo de Ramos, começa lá, né? Domingo de Ramos, entrada de Jesus em Jerusalém, o Tríduo Pascual, quinta, sexta e sábado santo, e o Domingo da Ressurreição, domingo de Páscoa, né? Da Pesach, da passagem de Jesus. A duração, então, da Páscoa são 50 dias até o dia do né? 5 Costes, tem Pentecostes, que vem a ressurreição, né? Celebra a ressurreição de Cristo, suas aparições e, por fim, o envio do Espírito Santo no Pentecostes. A cor litúrgica é o branco, depois vermelho no Pentecostes, celebração da vinda do Espírito Santo, como a gente já falou, certo? Então, nós temos aí o ano litúrgico. E o ano litúrgico, ele é presente leituras especiais para cada tempo. Tanto Advento, Natal, quanto Quaresma, Páscoa e o tempo comum. Você pode observar os tipos de leituras que elas acontecem. E muda, né, ao longo do ano. Então, durante o ano inteiro nós lemos a Bíblia todo domingo, e se você for na missa do dia, todo dia. E é interessante porque a igreja também separou nos 3 evangelhos a leitura anual. Então nós temos 3 ciclos de leitura para os evangelhos. O primeiro ciclo, o ciclo A é Mateus, o ciclo B Marcos e o ciclo C Lucas. Já o evangelho de João é lido durante partes significativas, tanto da Quaresma quanto da Páscoa. Então nós lemos os evangelhos a cada 3 anos, né? Todos os evangelhos a cada 3 anos. Se você acompanhar a liturgia diária, calmamente você vai, ao longo de sua vida, de 3 em 3 anos, ler todos os evangelhos. Bom, essa organização cíclica, então, não apenas estrutura a vida litúrgica ao longo do ano, mas também garante que a gente fique exposto, né, a uma ampla gama das escrituras e temas teológicos, né, nos ajudando então a aprofundar a nossa compreensão, a vivência da nossa fé católica. Pois bem, então isso torna uma sacramentalidade do tempo litúrgico, né, que é um conceito teológico que reconhece a presença e a ação de Deus no tempo, na história, aqui, agora. Toda a nossa história, no passado, no presente, no futuro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Especialmente através desses rituais e celebrações da igreja, nós vamos percebendo isso. Nesse sentido, então, o tempo litúrgico não é apenas uma sequência de dias ou eventos, mas um meio pelo qual a graça divina é comunicada aos fiéis, a nós, e o mistério da salvação se torna acessível e experienciável. Nós experimentamos. Essa ideia, então, ela se baseia na crença de que os sacramentos, sacramentum, né, da igreja, são sinais eficazes da graça de Deus. Ou seja, eles não é só um símbolo da graça divina, mas realmente conferem a graça divina. Sinais visíveis de uma realidade invisível e mais profunda. De maneira similar, o tempo litúrgico é visto então como sacramental. Por quê? Porque é estruturado de modo a nos revelar e realizar a graça de Deus na nossa vida, ao longo do ano, ao longo dos ciclos, ao longo de cada momento. Isso é bem importante, né? Cada período e festa dentro do calendário litúrgico, como Advento, Natal, Quaresma, Pentecostes, foi projetado, foi sendo criado organicamente para abrir os mistérios
da fé cristã, de maneira que a gente possa viver mais profundamente esses mistérios. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Quaresma, que é um tempo de renovação, é um tempo de penitência, é um tempo de reflexão que nos prepara para celebrar corretamente do melhor modo possível. Por isso que a gente tem que confessar muito fortemente durante a Quaresma, pelo menos na Quaresma, né? Para se preparar para a Páscoa. O ponto culminante, o ápice, né? Se fosse subir na montanha, é durante a Páscoa, né? Onde a vitória de Jesus sobre a morte é celebrada, é tornada célebre. Deste modo, então, assim, a sacramentalidade do tempo litúrgico nos ajuda a vivermos o agora de Deus, onde os eventos lá no passado, como a encarnação e ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo, são tornados presentes e eficazes para a nossa vida espiritual, para a nossa comunidade cristã, para a nossa família, para o mundo de um modo geral. E aí é interessante porque nós, num ciclo de 7 dias, né, nós tornamos um dia célebre, o Dominus Dei, né, o dia de Deus. Domingo, então, é considerado o dia mais importante da semana. Na antiga aliança, na primeira aliança, era o sábado, o Shabat, é o dia de descanso. Mas com a vinda de Cristo e sua ressurreição acontecendo num domingo, isso mudou. Tá? Então, a ressurreição de Cristo, que aconteceu no domingo, é o evento central da nossa fé. Como diz Paulo, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, este dia, o domingo, visto como o primeiro dia da nova criação, simboliza então a vitória de Jesus sobre a morte e a esperança da vida eterna para todos que creem. Então, reparem que até uma coisa interessante, na sexta-feira a igreja recomenda um jejum de carne, justamente já em preparação para o domingo. Né? Antigamente os fiéis faziam, e padres, eles faziam um jejum muito rígido para ir para a missa. Né? No dia anterior paravam de comer, e no outro dia eles só bebiam água e comiam após a missa. Né? Então isso era meio complicado para muita gente. Por exemplo, que se você vai no outro dia, à tarde, ou no final da manhã, então isso foi mudado um pouquinho. Hoje em dia se pede pelo menos um jejum de 1 hora antes, mas a preparação era bem assim mesmo, tá? Então esse dia do Senhor, o Dies Dominica, que significa dia do Senhor, Dominus, né? No domingo, então, é dedicado a essa adoração, à oração, ao descanso em honra a Deus. Então tem que evitar excessos desse dia, porque é um dia de adoração a Deus. Não é que você não possa descansar, não é que você não possa realizar uma compra ou outra e tal, mas evite ao máximo possível. Né? Nós não precisamos ser aquela rigorosa na lei, como alguns acabam defendendo, mas nós precisamos ter esse dia como um dia especial, célebre, que representa então um tempo especial para nós cristãos, nos reconectarmos com a nossa fé em Deus, com nossa crença em Jesus que nos salvou. Né? E a nossa própria comunidade. Né? Hoje em dia tem um fenômeno dos desigrejados, e isso é bem complicado porque a igreja ela é a assembleia. Jesus fundou a assembleia. Jesus fundou a eclesia, a igreja, né? Para justamente nós congregarmos em comunidade. Então, esse primeiro dia da semana, o domingo, né, considerado então o marco o início, né, de todas as nossas atividades durante a semana, terminando lá no sábado e renovando o próximo domingo. Então, essa renovação, esse novo começar, refletir esse novo começo a cada semana, a cada ano, né, a grande Páscoa e a pequena Páscoa, vamos dizer assim, né? No ciclo de 7 dias, você tem lá a pequena Páscoa, todo domingo a missa dominical e durante o ano a Semana Santa com o domingo de Páscoa. Então reparem que o macro e o micro aí se repetindo, né? Quase que aquela ideia, é uma analogia, por favor, assim na terra como no céu. Nós pegamos pequenas coisas se refletem em coisas maiores, certo? Bom, cada domingo então é tratado como um pequeno dia de Páscoa, onde a ressurreição de Jesus é celebrada. Assim, o domingo serve como uma constante lembrete do mistério pascal e da nossa redenção. É tradicionalmente o dia em que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Eucaristém, a ação de graças, né? Agradecimento à graça de Deus que nos salva. O que reflete então na comunidade lá primitiva, que se reunia no primeiro dia da semana para partir o pão. Essa fração do pão, né? Partir o pão, nós vemos em toda a celebração essa fração, como dito lá em Atos capítulo 20, versículo 7.
Tudo bem? Além, claro, de ser um dia de celebração, o domingo é também um dia de descanso e reflexão, permitindo a nós pausarmos nossas atividades cotidianas, refletir. É um dia de leitura, de reflexão, de passar o tempo com a família, com os amigos, num contexto de comunhão, né? Então é bem importante destacar esse dia para isso. Não é só um dia de você ir para o clube, para praia, não sei o que, tá para festa, tá para porre. Não é, pelo amor de Deus. Pare com isso, você faz isso frequentemente. Vamos mudar um pouco e tornar o domingo mais célebre para Deus, separado para Deus. Claro, sem exageros, mas tem que pensar nisso, tá bom? E aí a gente precisa ter momentos de preparações, né? Então, por exemplo, a quaresma é um momento de preparação espiritual, assim como o advento, né? A quaresma antecede a Páscoa, o advento antecede o Natal. Aí, como falei para você, né, a sexta-feira antecede lá, né, o sábado, o domingo, o Shabat e o domingo. Então, essa preparação é sempre importante, né? Durante a semana, todo dia tem uma coisa especial. Tem o dia de Maria, o dia de José, a sexta-feira, o sábado, o domingo. Então, é importante a gente ter esses momentos, né? Todo dia pensar um pouquinho no mistério de Deus. E a quaresma, então, ela ajuda, assim como o advento, né, é um período de preparação para uma reflexão sobre as nossas vidas, para a conversão dos nossos corações. É um momento de reconsiderar as formas como vemos nossa fé, né, para nos alinhar mais aos ensinamentos de Cristo, seja para o seu nascimento, a sua encarnação, o mistério da sua encarnação, seja para a sua paixão, morte e ressurreição. Então, tradicionalmente, esses tempos de preparação incluem práticas de penitência, jejum, oração, esmola, caridade, né? Essas práticas, então, ajudam-nos a purificar o espírito e o nosso corpo, preparando-nos, então, para celebrar a Páscoa com corações renovados, celebrar o Natal com coração renovado, né? Durante esses períodos, né, é comum meditar sobre Jesus, sobre seus mistérios, seja para a sua encarnação, o Rei do Universo encarnando no lugar mais humilde, o Rei do Universo morrendo, sofrendo, nos resgatando no pecado. Então, isso tem que, as nossas orações têm que estar presentes para nós compreendermos o sacrifício de Cristo e o seu significado para a salvação, para a sua salvação, para a minha salvação, salvação de todos que assim desejarem e crerem. Então, é importante nos engajarmos ativamente nas celebrações litúrgicas. Por exemplo, é muito legal participar da Via Sacra, muito bacana, acontece em todas as paróquias. Às vezes também tem ciclos de encontros, né? Essas celebrações então, nos ajudam a viver nossa fé, né, em direção a Cristo. Esse momento de preparação culmina, né, nas celebrações e tanto renova batismo quanto a nossa crença. É um momento que reafirmamos então nossa fé de modo especial, né? E por isso, por justamente acreditar em Cristo, nós obedecemos a sua palavra e, por exemplo, praticamos mais a caridade. É importante, né? A esmola, obras de caridade, ajudar, pensar melhor. Infelizmente, com a secularização, as pessoas perderam um pouco essa noção que é para Cristo, né? Ficou só aquela festa cultural, tipo dar os presentes para crianças, ou então o pessoal pega lá no final do ano, assim, na época perto do Natal, o pessoal faz muito esse negócio de doação de roupa, de não sei o que e tal. E perderam o senso de onde nasceu de fato, né? Nasceu de Cristo, que é o amor. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Então, Deus caridade. Que é caridade, né? Que em grego nós temos 3 tipos de amor. O amor homem e mulher, assim, chamado de eros, da pulsão assim de ter atração pela sua esposa e pelo seu esposo. O amor filho, né? O amigo, que aquele amor, podemos dizer assim, fraternal no sentido de amizade, né? E o amor caridade, é o amor que se doa completamente, né? Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus, quando volta, pergunta a Pedro se o ama. E em grego é interessante, porque Pedro responde as 2 primeiras vezes filio, e Jesus pergunta de novo. Só quando Pedro responde carita, né, amor, caridade, aí Jesus, agora sim, agora está certo. Filho não, eu não quero amor filho, eu quero amor, caridade.
Então é importante nesse momento praticarmos isso. E, evidentemente, lembrando, é uma preparação para um momento, né, uma culminância, tanto no Natal, a encarnação de Cristo, quanto na Páscoa, a vinda, né, de Jesus para nos salvar, que se concretiza ali na sua paixão, morte e ressurreição. Por que o tempo pascal, então, é central para a nossa vida, para a vida da igreja? Bom, o tempo pascal é central por várias razões. Vamos pensar em algumas aqui. Né? Todas têm a ligação cristocêntrica. Né? Todas são relacionadas a Jesus. O tempo pascal, que começa no domingo de Páscoa e dura 50 dias até o Pentecostes, celebra então a ressurreição de Jesus, o evento mais crucial do cristianismo. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte, sobre o pecado, né, prometendo para nós a vida eterna naqueles que creem e seguem e praticam as suas palavras. Também o tempo pascal é o ponto alto do ano litúrgico, em torno do qual todas as outras práticas e celebrações giram. A preparação para a Páscoa começa com a Quaresma, o impacto da ressurreição ressoa ao longo do ano litúrgico. Então, reparem nessa importância. Não é um feriadão. Renovação da fé. Durante o tempo pascal, a igreja se concentra em renovar a fé dos fiéis. É o tempo de reafirmar, por exemplo, votos batismais. Era muito comum estar voltando, graças a Deus, o costume de se batizar no sábado de Aleluia, né? Onde tinha os catecúmenos que ficavam um tempo de preparação. Na igreja primitiva, por exemplo, quem não era batizado não podia participar nem assistir à ceia eucarística. Né? Eles tinham, se você reparar, a missa ela é separada na parte, né, da oração, na celebração da palavra e celebração eucarística. E aí, a primeira parte das leituras, quem não era batizado podia até participar, mas a segunda parte era retirado e ficava só aos batizados nesse momento. Né? Depois, é claro que quando terminou com o aprofundamento da fé e terminou as perseguições, isso já foi sendo mais liberado para qualquer um, o que às vezes até geram certos probleminhas, as pessoas não entendem algumas coisas que acontecem durante a missa. E as falas, né, as próprias falas do sacerdote. Bom, então, essa igreja que sacraliza, né, durante o tempo pascal, ela se concentra na renovação da fé dos fiéis, certo? Tanto da nossa vida pessoal quanto da nossa vida comunitária. É também um período de intensa atividade de ensino e missão na igreja. Reflete, então, as aparições de Cristo ressuscitado aos apóstolos e a sua determinação, né, para a nossa missão, para irmos a todo mundo, pregarmos o Evangelho a todas as criaturas e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. Tá? O tempo pascal é caracterizado por uma atmosfera de alegria, de esperança. É o tempo de celebrar a nova vida, a esperança que emana da ressurreição. Né? O que é enfatizado, se você perceber bem, através das liturgias que são mais exuberantes, os hinos mais alegres. É um momento de muita alegria. Na Quaresma não se toca o Glória, não se canta o Glória, aquela Glória logo no início, após o ato penitencial, e volta de forma muito bonita a partir, né, da ressurreição de Cristo. Aí encerra, né, o período pascal encerra no Pentecostes, quando a igreja celebra a descida, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Né? Aí a gente pode considerar o nascimento da igreja, no sentido de a partir dali, vai se seguir o mandato de Jesus de batizar e fazer discípulos no mundo inteiro. Este evento então marca o nascimento da igreja, a disseminação do cristianismo, tornando o tempo pascal não apenas uma celebração da ressurreição, mas também, e aí é importante, um contínuo crescimento da presença da igreja no mundo, da presença de levar Cristo ao mundo. E até hoje isso ocorre. Tá? Infelizmente, alguns locais receberam o evangelho primeiro e desvirtuaram ou perderam, né, a boa nova, né, como acontece em algumas áreas mais antigas, onde o cristianismo já chegou faz muitos anos, muitos séculos, mas está crescendo também em muitos lugares, né, na África, na Ásia, está crescendo bastante. Né. Então, por fim, o tempo pascal não é apenas uma recordaçãozinha, né, vamos lembrar aqui, uma memória qualquer. Não.
de um evento passado. Ele é vivido, ele tem que ser experimentado como uma realidade contínua, atual, que vai nos dar energia para nossa vida, define a nossa missão como igreja, a missão da própria igreja. Bom, e foi assim, vamos encerrando, né, essa nossa conversa, isso que a gente falou de tempo e liturgia, lembrando, né, que a gente discutiu o tempo como uma dimensão criada por Deus, que Deus faz presente nela. A liturgia, então, ela é vista como um meio através de nós vivenciarmos esse tempo de Deus, sacralizarmos, tornarmos santo. Marcado, então, por alguns eventos específicos que celebram o mistério da nossa fé cristã no decorrido das horas, dos dias, das semanas e dos anos. Então, a gente explora então esse tempo litúrgico como um sacramental. Não é um sacramento, é um sacramental, que é uma ideia porque existem apenas 7 sacramentos e há outras obras de tornar sagrado. Né? É um sacramental. É visto então como um veículo, né? Um meio de graça de Deus. Cada período litúrgico nos serve então para abrir a nossa mente aos mistérios da fé, para viver mais profundamente esses mistérios. Então a gente também falou do domingo, dia do Senhor, né? O Dies Dominica, que na nossa tradição é mais importante que o Shabat da Antiga Aliança, o sábado da Antiga Aliança, porque é onde ocorre a ressurreição de Cristo. E os primeiros cristãos assim começaram a celebrar e finalmente se desvencilharam da Antiga Aliança. Falamos um pouco da liturgia católica, como se organiza em ciclos, né? Advento, Natal, Tempo Comum, Quaresma e Páscoa, cada um com seus próprios temas, cores, práticas que nos ajudam a vivenciar os diversos tipos da vida, né, de Cristo e da Igreja. Falamos então do tempo na Bíblia, citamos vários, né, pontos, né, um Eclesiastes, Romanos, Pedro, próprio João, Jesus falando, né, mostrando então a Bíblia reflete sobre o tempo em diferentes contextos, desde o tempo cronológico quanto o cairológico, né, são passagens do fluxo do tempo como tempo de oportunidade. E assim encerramos esse nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Lhe convido a curtir e compartilhar para mais pessoas aprenderem mais sobre isso. E espero que você se inscreva também para a gente permanecer criando mais conteúdos como esse da catequese. Tudo bem? Tchau, tchau, até a próxima.